Paz do Senhor a todos. Dando continuidade aos nossos estudos, né, aos domingos pela manhã, eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje a respeito do budismo, né? Nós temos, nesses estudos, como já disse, né, lembrando, a gente tem trazido, né, algumas religiões e temos comparado isso com o Evangelho, né? Falando, né, analisando algumas religiões, comparando elas com o Evangelho. E eu gostaria de falar um pouco hoje a respeito do budismo. Quando começou, né? Quem começou tudo isso? Bom, ele começou mais ou menos no século V, né, antes de Cristo, mais ou menos 550 anos, 500 anos antes de Cristo ali. Começou na Índia, né? Quem é o fundador do budismo? O fundador é exatamente um cidadão chamado Siddhartha Gautama. Ele era um indiano, né? E quem era Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama ele era um príncipe, né? Era alguém que tinha uma posição elevada, né? Uma posição, status elevados dentro da Índia. E ele chega quando ele chega próximo ali dos 30 anos ali, um pouco antes, ele decide que ele quer viver outra coisa, então ele meio que abre mão, né, do status de ser um príncipe, de ter dinheiro, de ter dos prazeres, né, como ele diz, e ele resolve se retirar, resolve começar a vida dele de outro jeito, e é exatamente aí que ele começa exatamente todo esse trabalho, todo esse movimento, né? E depois ele é intitulado o primeiro Buda, né? Para a gente entender um pouco exatamente do que se trata, a gente precisa entender um pouco o contexto, né? A Índia, ela é um país que tem lá as suas divisões, eles têm divisões em castas, né? E quanto maior a casta, quanto mais importante a casta, melhor a situação que você vive, mais importante a sua influência no meio da sociedade, quanto menor, consequentemente também menor, né? E o que fez exatamente o Siddhartha, né? O Buda? Ele começa meio que um movimento para desfazer essas desigualdades que existia ali dentro do país, né? Ele é anterior a Jesus Cristo, como já disse, e a vinda, né, de Jesus, e ele começa exatamente com esse trabalho de tentar tirar essas diferenças, trazer ali uma outra realidade no comportamento das pessoas, porque essa divisão que existe, né, até hoje existe isso na Índia, de castas, ela, ela acaba aqui privilegiando muito alguns e excluindo mesmo outras pessoas da sociedade, tirando privilégios, enfim. É muito sério esse negócio dessa divisão de castas. E o Buda, ele realmente começa na Índia esse trabalho para tentar exatamente desfazer estas coisas, né? Tentando trazer igualdade no meio da sociedade, começando pela Índia. O budismo ele cresceu muito, né? Ele ali dentro da Ásia, então ele alcançou vários países ali, né? Se tornou uma religião muito forte na Ásia, né? E atingindo, por exemplo, já alcançando Japão, Nepal, China, Vietnã, a maioria dos países asiáticos ali, né? E eles possuem 4 lugares
que eles consideram os mais sagrados, né? Um deles é no Nepal, Lumbini, no Nepal. O outro vai ser difícil falar esses nomes aqui. Bodh Gaya, eu acho que é isso. Sarnata e Kushinagar, na Índia, né? Os três últimos são na Índia e um é no Nepal, que são os lugares que eles consideram os lugares mais sagrados, né? Do budismo. Quem foi, na verdade, explicando um pouco melhor quem foi o Siddhartha Gautama, né? O primeiro Buda. Como eu já disse, ele é um camarada que ele abre mão, né, da nobreza, abre mão de viver uma vida com regalias, com dinheiro, com uma série de coisas, e ele decide que ele vai viver uma vida de privações, porque ele não está feliz com a vida que ele tem. E por isso ele é considerado uma pessoa completamente fora da curva, né? Todos os ensinamentos que vêm a partir daí começam com ele, né? E se você for observar, e eu quero abrir um parênteses aqui para nós entendermos, eles trazem uma coisa muito semelhante à questão de Jesus, de abrir mão do trono, de glória, de tudo mais. É o que, não exatamente na mesma proporção, claro, mas a ideia do budismo é exatamente essa, desse cidadão que ele abre mão da vida que ele tinha, que supostamente falando era uma vida muito boa, uma vida de status, uma vida de muitas posses, né? Vivia como um príncipe, ele abre mão de tudo isso para viver uma vida casta, uma vida separada, uma vida sem, sem luxo, né? Sem regalias, uma vida realmente, sabe? Por quê? Qual era o objetivo dele? O objetivo dele era exatamente alcançar a iluminação, alcançar o equilíbrio absoluto do corpo, né? E porque ele, insatisfeito com a vida que tinha, queria uma coisa, viver algo diferente, algo extraordinário, né? Eu gostaria de falar de algumas, quais são as principais vertentes, né, da filosofia. Eles consideram que o budismo, ele é mais do que, ele não é uma religião, é exatamente um estilo de vida, ele é uma, uma filosofia de vida para que a pessoa consiga encontrar equilíbrio, né? Então, eles têm, com relação, por conta disso, eles têm três vertentes que eles consideram as mais importantes, que dentro dos ensinamentos do Buda, né? Que seria evitar o mal, fazer o bem e cultivar a própria mente, né? Os valores que você observa, eles não são ruins. Evidentemente que todo segmento religioso ele vai ter o lado que nós vamos observar e perceber que existe ali alguma coisa de fato, de valor e que não é uma coisa ruim, não é? Esse é o grande perigo, principalmente das heresias. Por quê? Porque a heresia, ela geralmente ela vem escondida atrás de uma verdade, né? Ela começa com uma verdade, mas geralmente um conceito herege ele está sempre escondido atrás de alguma coisa que começou com uma verdade, não é? Então, qual era, quem é Deus? Vamos por partes, né? Como eles enxergam Deus dentro do budismo? Na verdade, a religião budista, eles não acreditam, eles não defendem, né, melhor dizendo, a realidade de existir um Deus absoluto, um Deus soberano, um Deus que tenha o controle de todas as coisas, um Deus que seja, de repente, o criador de tudo, o soberano sobre todas as coisas, não.
No que se baseia, né, a fé budista? Na verdade, eles são, né, é importante falar sobre isso aqui, eles não acreditam muito na questão da fé, eles defendem, né, eu assisti até algumas palestras, né, de alguns monges budistas, inclusive, principalmente alguns aqui brasileiros, né, e eles não se apoiam muito na fé. Então, no que está baseada a crença deles? Eles acreditam no imediato, no aqui e agora. Né? Então, eles acreditam que a vida ela precisa ter lógica. Então, eles não defendem uma pessoa viver, por exemplo, por fé. É um pouco contraditório tudo isso, porque eles acreditam, por exemplo, na reencarnação. Então, se você acredita na reencarnação, é preciso ter fé para acreditar num conceito como esse, por exemplo, porque não é uma coisa que é tangível, não é uma coisa que você consegue apalpar. É uma coisa que você acredita que pode acontecer depois da sua morte. É bastante contraditório esse posicionamento deles, mas o fato é que eles têm muita resistência no que diz respeito à fé. Né? E aqui já trazendo já a luz da palavra do Senhor, já é um sinal de alerta, né? Eles não vivem com base na fé, eles acreditam exatamente que o, o importante é o momento, é o agora, é você conseguir encontrar equilíbrio, se estabilizar para você resolver o que está acontecendo no imediato da sua vida, mas acreditar, por exemplo, num Deus que pode fazer cumprir uma promessa sobre a sua vida e que pode fazer algo grande por você, ou que, por exemplo, né, no que diz respeito à nossa vida cristã, acreditar numa salvação que vem por intermédio da pessoa de Jesus, isso para eles está completamente fora de questão, né? Então, essa vida de fé é algo que realmente eles repudiam, porque eles acreditam no poder do equilíbrio do corpo a partir, né, do bom uso da mente, né? Falar um pouco das práticas, né? Uma prática, talvez a mais importante, eu acredito, do budismo é essa, que é a prática da meditação. Né? E no que consiste isso? Qual é o objetivo com a meditação? Bom, o objetivo maior deles, como é exatamente a pessoa conseguir alcançar um nível de equilíbrio e de estrutura mental que transcende, né, a realidade natural que nós vivemos. Né? E como isso é feito? Né? Essa meditação é feita a partir do uso de alguns mantras, né? E quando você vai apurar direitinho o que é dito nesses mantras, que são palavras que são repetidas, né? Constantemente por um período longo, esses mantras eles nada mais são do que a repetição de alguns nomes de alguns deuses relacionados ao budismo, a religiões, por exemplo, hindu, que é uma religião típica da Índia, né? Enfim, então se você for trazer isso à luz da, da, da palavra, entendendo o mundo espiritual, você vai perceber então que trata-se de uma invocação mesmo. Você está invocando ali uma determinada entidade espiritual e aí você vai se concentrando naquilo até que a tua mente ela esteja completamente envolvida somente com isso. Né? E aí você meio que se desliga do mundo externo e na repetição desse mantra, né? Por exemplo, aquele que a gente vê as pessoas fazendo, aquilo é um Deus, é uma entidade espiritual que está sendo invocada quando você faz aquilo, né? Fazemos muitas vezes na base da brincadeira, sem entendimento, mas isso é sério e é importante nós entendermos isso. Né? E qual é o objetivo, então, com a meditação? O objetivo maior é você conseguir esvaziar a sua mente, você conseguir chegar num ponto onde você
consegue descarregar tudo e você limpa a mente de qualquer outro tipo de pensamento, e aí eles defendem o fato de que você chegando nisso, você então vai ter equilíbrio para conseguir a iluminação, né? Você sai desse, desse plano natural, de vida natural, e você se torna alguém iluminado, alguém completamente diferenciado, né? Por conta do exercício da meditação, até que você consiga realmente chegar no nirvana, que é o ponto ápice da meditação. E eles acreditam que o primeiro homem que conseguiu exatamente isso foi o Buda, né? Foi o Siddhartha Gautama, e por isso ele é tão venerado, ele é tão reconhecido e admirado. Então eles não acreditam, né, como eu já disse, na existência de um Deus maior. Então é importante entendermos isso, porque muitas vezes por não entendermos e não conhecermos de fato o que é ensinado dentro desses segmentos religiosos, alguém vai dizer que Buda é o Deus do budismo. Não, eles não acreditam nisso. Não existe alguém que seja tão superior aos outros. Eles acreditam, por exemplo, que todos podem ser um Buda. Qualquer pessoa pode ser um Buda. Basta ela se posicionar e ela, né, abrir mão dessa vida natural e tentar de alguma forma se purificar e se equilibrar. Enfim, qualquer pessoa pode chegar ao estado de ser Buda, ou seja, alcançar o nirvana, alcançar o equilíbrio da mente, né? Eles acreditam muito, por exemplo, na questão do ser humano, do homem, ele conseguindo atingir esse controle da mente, ele se tornar completamente autossuficiente, né? Que, que não depende de nada. Então, por isso eles combatem a questão da fé. Eles até falam, né? Eu ouvi um monge, né, falando a respeito da fé, num um dos vídeos que eu assisti, e ele fala até inclusive sobre isso. Ele fala assim, a fé é um mal necessário. Então eles têm realmente muita resistência com relação à questão de você viver por fé, né? Jesus, quem é Jesus pro budismo, né? Jesus, para eles, na verdade, foi um ser iluminado, foi alguém realmente diferenciado. Eles consideram Jesus também mais um Buda que surgiu, né, dentro, né, da história humana. Então Jesus, ele é um Buda, ele foi considerado um camarada diferenciado, iluminado, não é Deus, né, até porque eles desconsideram essa questão de você considerar, como já disse, um Deus acima de tudo, né? Então, e aí eles assemelham muito os ensinamentos, né, de Jesus com os ensinamentos de Buda. Por exemplo, né, no episódio onde Jesus, ele, depois que ele é batizado, a Bíblia diz que ele é conduzido para o deserto, e lá no deserto ele é tentado. Eles não acreditam, por exemplo, que ali foi o diabo, propriamente dito, que veio falar com Jesus, mas ali foi uma batalha de Jesus contra o mal, contra né, a maldade humana, e ele vence ali porque ele alcança, né, o estágio do nirvana, e enfim. Então, porque Jesus conseguiu, assim como o Buda, né, alcançar o ápice da existência, e por isso e aí eles assemelham muito, né, os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos de Buda, tentando trazer, colocando, né, Jesus e Buda dentro do mesmo patamar, dentro da mesma, dando a eles o mesmo peso na história, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, essa questão, eles acreditam que assim como Jesus abdicou de muita coisa, ele fez a mesma coisa que Buda, entendeu?
Então eles acreditam que Jesus foi um ser absolutamente equilibrado, né? Um homem que conseguiu viver dentro dos valores que o budismo prega, que é exatamente se afastar do mal, né? Fazer o bem para as pessoas, né? E cultivar de forma plena uma mente equilibrada. Então eles acreditam que Jesus é exatamente um homem, né? Que, que chegou nisso, que chegou no ápice da existência humana, mas somente isso, nada além disso. Eles não acreditam, né, na questão do pecado, no sentido de que toda sociedade, todo homem está condenado, todos nós somos condenados por conta do pecado. Né? Até por conta disso, né? Se eles não acreditam fielmente na existência de um Deus criador, de um Deus todo-poderoso, muito menos eles vão crer que todos nós pecamos e fomos, por isso, destituídos da presença, da glória de Deus e precisamos de salvação. Então, eles com certeza não acreditam na questão do homem precisar ser salvo por alguém específico. Eles acreditam que eu posso alcançar um nível, né, de equilíbrio mental onde eu assumo o controle de tudo, onde eu consigo estar perfeitamente equilibrado com o cosmos, com tudo isso, e aí eu não preciso mais, por exemplo, de ajuda. Eu me torno autossuficiente e por conta disso eu me torno um ser iluminado. É o que eles falam, né? Alcançou se torna uma pessoa iluminada, alguém que alcançou a luz, que encontrou a luz de maneira plena. Eu assisti alguns vídeos a respeito de algumas coisas em que eles acreditam. Se você sentar para ouvir uma, uma palestra budista, as coisas que são ditas lá, que são até compartilhadas, os ensinamentos do próprio Buda que são compartilhados, eles são ensinamentos que, em se tratando de uma vida natural, de comportamento humano, são coisas que realmente o homem precisa ter, né? São valores que o homem precisa cultivar. Mas uma coisa que nós não podemos nunca nos esquecer é que, à luz da palavra do Senhor, a Bíblia diz que todo aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, né, esse aí ele não, sabe, não tem Deus, ele não pode ser ouvido, não pode ser observado, não pode ser seguido. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara no que diz respeito a isso. Nós precisamos entender que o nosso inimigo, quando ele se levanta para tentar de alguma forma nos, nos enganar e nos levar, ele não vai se apresentar a mim e a você como um ser terrível, como alguém assustador, porque isso automaticamente já vai fazer com que eu e você fujamos, né, e nos afastemos. Ele vai com certeza se apresentar de maneira bonita, de maneira bela. Se você, por exemplo, parar aí para ouvir os ensinamentos de um monge budista, né, tem até uma mulher aqui, uma monja, né, brasileira, que é, se você parar para ouvir, é uma pessoa realmente do bem, não é uma pessoa ruim. Mas a questão é no que é da fé. A nossa fé ela precisa estar firmada dentro da palavra do Senhor. É errado meditar? Não, não é errado meditar. A Bíblia, inclusive, nos aconselha a meditar, mas meditar no quê? Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Ou seja, a meditação na vida do cristão, na vida do crente, ela é importante e ela é inclusive necessária. Mas essa meditação com o objetivo de esvaziar minha mente, acreditando que isso vai trazer equilíbrio no meu comportamento, equilíbrio na minha vida, equilíbrio para o meu corpo, não existe verdade
biblicamente falando, dentro disso. Não, o que a Bíblia ela deixa muito claro, a palavra do Senhor ela é vida e ela é eficaz e ela tem poder de me transformar, ela tem poder de mudar a minha realidade, de mudar a minha vida. Então, eu quero chamar a atenção de você para isso, porque de repente você vai ouvir o que eu estou falando aqui a respeito da meditação e você vai imaginar que, não, então eu não posso não. A meditação ela é importante na vida do crente, mas essa meditação ela tem que ter um propósito específico. Tem que entender que, até porque, à medida que você entende melhor a palavra do Senhor e que você é esclarecido por Deus dentro da palavra, você cresce, você amadurece como cristão, amadurece como homem, como mulher de Deus, e automaticamente as transformações que a palavra vão gerando em você, ela vai te tornar alguém melhor, alguém equilibrado, alguém organizado, alguém realmente que vive uma vida plena no Senhor e que sai exatamente dessa média humana de pessoas frustradas, de pessoas angustiadas, de pessoas que vão se perdendo ao longo da vida por conta dos problemas e das circunstâncias que vivem. E foi exatamente essa motivação que fez o Siddhartha, né, lá o Buda, se afastar da sociedade. E aí você vai pegando essas semelhanças, né, de comportamento e o fato dele ter sido anterior a Jesus, né, ele aparece no cenário, né, na humanidade 563 anos antes de Jesus, que é quando ele nasceu, né, e ele viveu 80 anos. E, e ele se abstém, né, de uma vida natural e normal para se refugiar, né, na floresta, nos lugares mais afastados, por volta dos 27 anos, né, próximo dos 30, e, e aí quem olha para esse camarada e observa o que ele falou, o que ele fez, às vezes você vai observar nas entrelinhas exatamente ele de repente pregando que eu não posso, eu não devo acreditar em um Deus, eu não devo acreditar em alguém que seja o Criador de todas as coisas, em alguém que seja tão poderoso e tão superior aos outros, que ele deva ser, por exemplo, reverenciado como Deus e seguido como absoluto. Não, né? É interessante que eu ouvindo, né? É importante, estou me lembrando, é bom falar sobre isso. Eu ouvindo um monge falando, é um monge brasileiro, inclusive, ele falando a respeito daquele texto de Jesus, quando Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eles falam que, dentro, né, da fé budista, eles falam a respeito de quando Jesus trouxe essa frase, a verdade de que Jesus está falando ali é exatamente você alcançar, né, o ápice do equilíbrio da mente, é você conseguir ter domínio sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, e a verdade está ali. É você alcançando o nirvana, né? Você vai conhecer de fato a verdade, vai conhecer o cosmos, vai conhecer, vai entender alguns segredos do universo, né? E a gente sabe que quando Jesus ele fala exatamente dentro desse texto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando da palavra de Deus, que é a verdade que liberta, né? Então, se você, o vídeo geralmente é curto, mas se você tiver dúvidas, eu peço, por favor, me chama no privado, né? Coloca suas dúvidas, manda para mim, a gente faz um outro vídeo, esclarece mais algumas coisas. Tem muita coisa para falar, por exemplo, dentro deste assunto, mas eu acredito que os pontos principais a serem observados são exatamente esses. Quem é Jesus dentro do budismo, quem é a Bíblia dentro do budismo, eles não acreditam, por exemplo, em nenhuma palavra que seja absoluta, né? E quem é Deus, que eles sequer consideram, né, a existência de um Deus criador, de um Deus soberano.
Então, isso já é motivo suficiente para a gente já não ir atrás, já não, né? Porque, como já disse, toda heresia ela vem escondida atrás de algumas coisas que são legítimas, que são verdadeiras e que até devem ser observadas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez. Que Deus te dê uma semana abençoada. Amém?